Dando continuidade aos vídeos na função de lançamento prescrição geral, a ênfase de hoje é mostrar como funciona a prescrição de medicamentos. Para isso, clique em PEP, localizar paciente e selecione o paciente que deseja realizar a prescrição. Clique em prescrição geral, nova. Primeiro alerta é relacionado à vigência da prescrição. Para o exemplo de hoje, eu vou selecionar essa vigência, que é uma vigência que ainda não foi iniciada. Essa é a tela, então, onde serão realizadas a prescrição de todos os itens necessários para o paciente. Neste campo de nome a ser localizado é onde iremos digitar o nome das medicações ou de qualquer outro procedimento que procuramos. A partir da versão 3.0.1, o sistema passa a contar com um facilitador chamado máquina de busca, que é uma ferramenta interna do sistema, e essa ferramenta ela vai permitir que seja feito o lançamento de todos os itens da prescrição nesta única tela, de forma a agilizar a pesquisa de itens. Todos os itens prescritos eles ficarão reservados aqui nessa parte de baixo, itens selecionados, para em seguida serem prescritos. Vou solicitar então alguns medicamentos e vou exemplificar em cada um deles situações diferentes que podem ocorrer na prescrição. Vamos começar aqui com a S. Então, apenas eu colocando o início da palavra, ele já traz a busca para mim de todas as medicações que contém este nome que eu pedi para localizar, o ácido AC. Vou selecionar então esse AES 500, você pode observar que ele já veio aqui para baixo. Dando prosseguimento, vou solicitar um Buscopan composto. Perceba que aqui no Buscopan eu coloquei um nome comercial. Ao clicar em localizar, ele vai trazer então diversas medicações com o nome de Buscopan marcados como comercial. No momento do lançamento, ele fará o lançamento já com o item pelo nome do princípio ativo. Vou selecionar então o Buscopan composto ampola, solicitar uma dipirona. Enriquecer os exemplos, eu vou colocar também agora o nome de uma solução, que é o Ring. Ele busca aqui também, diferenciando somente o tipo de lançamento. Vou clicar e os itens vão ficando reservados aqui abaixo. Giro fisiológico. Apenas digitando essas 4 letras, ele já faz a busca de todas as soluções cadastradas. Uma outra opção de busca que o sistema tem é você filtrar pelo tipo de lançamento. Se você quiser, por exemplo, verificar somente a lista de medicamentos e clicar no botão de localizar, ele te traz a lista completa de todos os itens cadastrados no estoque da instituição. Deixa só. Clicando em solução, botão localizar, você faz a busca de todas as soluções cadastradas. Então, é uma outra opção que o sistema permite, de caso o médico ele tenha um pouco de dúvida no momento, ele pode realizar o filtro por tipo de lançamento. Eu vou continuar mantendo o filtro como todos, para que ele continue realizando a busca da forma que eu comecei. Finalizar aqui solicitando mais um item por nome comercial, que seria Luftal. Me traz novamente os itens. Selecionar esse Luftal Lotus. Ele já trouxe aqui para baixo como dimeticona, que é o nome do princípio ativo do Luftal. Caso o médico tenha interesse, nós temos também possibilidade de que ele faça a impressão somente com os itens em nome comercial, caso seja esse o desejo dele. Para finalizar, vou solicitar um alprazolam de 1 mg. Uma outra situação que pode ocorrer é caso o médico ele solicite, por exemplo, esse alprazolam de 0,5 mg. Se ele selecionar esse item e observar que o que ele queria prescrever é o alprazolam, basta ele solicitar o item aqui nessa caixinha de itens selecionados, clicar em excluir, que mantém todos os outros e tira só o item que ele selecionou. Eu vou corrigir aqui então para o alprazolam 1 mg. Nesse momento, então, que eu fiz a prescrição já de diversos itens, eu vou clicar no botão de confirmar, onde ele vai fazer a confirmação do lançamento de todos os itens que eu prescrevi, e assim que eu clico, ele vai me trazer na mesma ordem que eu prescrevi os itens, trazendo no formato como se fosse um alerta,
para que agora o médico defina a quantidade de dose, a via de acesso e a frequência deste item. O primeiro exemplo que eu solicitei, que é o AES 500mg, eu vou apenas marcar então um comprimido, marcar a via de acesso, que no caso é via oral, e a frequência, esse ponto que eu queira que ele seja realizado de 12 em 12 horas. Ele vai me dar os horários que estão pré-cadastrados para que essa medicação seja realizada. Isso daqui ele vai colocar os horários de administração de enfermagem e ao confirmar, ele já vai trazer o ácido acetilsalicílico aqui para trás. Um outro exemplo é a possibilidade de você criar um kit vinculado ao item. No caso dessa escopolamina, que é o Buscopan, vou pedir então uma ampola, tendo a possibilidade aqui na unidade de prescrição, caso a instituição tenha feito cadastro de mais de uma unidade de prescrição, o médico selecionar qual ele deseja, via de acesso endovenosa. Quando eu marco endovenosa, ele já me informa que vai fazer a adição de uma água destilada 10 ml para que eu possa realizar a aplicação desse Buscopan no paciente. Eu clico em OK e ele já trouxe para mim automaticamente a água destilada. Seleciono então a frequência, onde eu posso selecionar qualquer frequência realmente. Nesse caso eu vou colocar aqui uma dose única, onde ele já está me informando que vai fazer amanhã às 8 horas. Se eu quisesse que fosse realizado ainda hoje, basta eu trocar o horário aqui. 27/2, então, supondo que eu quisesse que fosse realizado às 18 horas, sem nenhum problema. Basta alterar a data de início, horário de início e confirmar. Desde que, lembrando, este horário aqui esteja compreendido dentro da vigência que eu selecionei. Vou confirmar. Essa dipirona, nós vamos exemplificar uma outra situação que é muito comum na prescrição, que é a prescrição de itens em caso de necessidade do paciente. Então, eu coloco aqui uma ampola. Este item de pirona, ele já tem uma amplitude maior de escolher a unidade de prescrição. Tem alguns médicos que preferem prescrever por ml, 2 ml, ou então preferem prescrever pela miligrama. Então, nesse caso, ele tem a facilidade de escolher a unidade de prescrição de acordo com o que estiver cadastrado no estoque. Então, aqui eu vou manter 2 ml. É importante só lembrar ao médico que no momento da prescrição, para ele se atentar a isso daqui em relação à unidade de prescrição. Ou seja, se ele marca 1 e esquece de trocar a prescrição, a unidade de prescrição, o paciente aqui no caso receberia meia ampola, certo? Então, se ele deseja uma ampola, ele marca ou uma ampola ou troca para 2 e muda aqui a unidade para ml, a forma que ele achar melhor. Eu vou colocar aqui 2 ml EV e a frequência eu vou selecionar essa daqui, que é a se necessário. O cadastro destes itens aqui dentro do se necessário, ele é feito também previamente. Então aqui, além do em caso de dor, em caso de febre, em caso de vômito, eu posso incluir outras opções de se necessário, caso o médico tenha interesse. No caso da dipirona, eu vou marcar que eu quero que ela seja administrada no caso do paciente sentir dor ou em caso de ele apresentar um pico febril. Clico novamente em confirmar. A tela de solução, prescrição de solução, ela é um pouquinho diferente da tela de medicamento, porque aqui, nesse quadrado de esquema, é onde vai ser definida a velocidade e o gotejamento. Então, no tipo de infusão, eu vou marcar aqui em bomba de infusão. A unidade, ele já vai trazer um filtro automático de ml hora, que eu posso trocar para microgramas, que é um pouco menos utilizado. Vou selecionar a via de acesso e a frequência. No caso desse item, que é o ringer lactato, eu vou selecionar a frequência a critério, que é muito utilizado também pelos médicos. Então, eu fazendo a criação de 500 ml, crio aqui o esquema, vou lançar o volume total do item, que é 500. Se eu quisesse colocar, por exemplo, 400, para que não seja infundido tudo, o sistema aceita normalmente. Aqui, no caso, eu vou colocar 500. A velocidade de infusão, o sistema realiza o cálculo do gotejamento e o cálculo de ml hora automaticamente. Porém, como eu marquei a frequência a critério e não fiz a informação de qual a velocidade que eu desejo e nem se o paciente vai ter a necessidade de que esse ringer lactato ele seja ligado, então o sistema, nesse caso, ele não calcula a velocidade de infusão. Vou clicar no botão de confirmar. Ele vai me trazer mais uma solução, que é a fisiológica de 500 ml. Essa daqui, vou marcar um pouquinho diferente, vou marcar ela gravitacional e o sistema já vai me trazer aqui a unidade de gotas por minuto. Vou selecionar a via de acesso EV periférico. A frequência,
a critério médico continuamente. É muito comum eles pedirem um soro dessa forma, a critério contínuo. Vou criar o esquema, vou informar a quantidade total. Novamente, ele não me informa o índice de gotas por minuto devido à frequência que eu não defini. A partir do momento que eu defino uma frequência, exemplo, 8 em 8, e crio o esquema, ele já altera aqui para quantas etapas serão possíveis dentro de uma mesma vigência. Eu tenho ainda a opção de replicar o valor da primeira etapa para as demais etapas. Então, por exemplo, se eu quisesse que as 3 etapas elas corressem exatamente 500 ml, ou seja, o volume total do soro, basta clicar no botão de replicar. Aqui ele já trouxe para mim qual será a velocidade de gotas por minuto, 21 gotas por minuto, de 8 em 8 horas. Esse último, ele trouxe aqui para a velocidade 42, ele dá um alerta antes de eu gravar a prescrição, informando que ele aumentou a velocidade da terceira etapa para caber tudo dentro da vigência. Se o médico ele escolher que ele quer manter 21, 21 no gotejamento e a última também, basta ele selecionar aqui no finalzinho. Vou mostrar para vocês. Só um último exemplo aqui, que é a inclusão de algum item no soro, ele faz por aqui. Então, eu vou fazer o exemplo de incluir uma ampola aqui de glicose. Basta eu selecionar o ml. Se eu quisesse que na segunda etapa ele corresse 5 ml de glicose e na última 10 novamente, também é possível. É o que chamamos de esquema alternado. Poderia aqui incluir um KCl, um outro cloreto qualquer e fazer a alteração aqui das etapas da forma que eu achasse melhor. Quando eu clico em confirmar, ele dá um alerta que eu expliquei para vocês, informando que, devido ao início da administração da solução, a última etapa, ou seja, essa terceira etapa aqui, ela corresponde a um tempo inferior à frequência solicitada. Por isso, ocasionou um aumento na velocidade de infusão para ser concluído dentro da vigência, como eu havia explicado. Então, ele pergunta para o profissional, você deseja manter o cálculo da velocidade de infusão com base no final da vigência? Se ele disser que vai manter o cálculo, vai ficar dessa forma. Se ele disser que quer recalcular, o sistema vai adequar a frequência solicitada, adequar essa velocidade aqui para a frequência que ele solicitou, que no caso é de 8 em 8 horas. Então, nesse caso, se eu clicar em manter cálculo, ele vai levar exatamente assim para a prescrição. Se eu clico em recalcular, você pode observar que aqui atrás ele trouxe as 3 etapas marcadas com 21 gotas por minuto. O sistema já trouxe para mim mais um item que eu prescrevi, que é o Luftal. Eu vou pedir aqui, então, 10 gotas, via de acesso via oral. E a frequência, além das de horário fixo que tem aqui, o sistema tem uma outra particularidade, que é essa frequência aqui, outras. O outras, ele se adequa em alguma frequência que já não tenha sido cadastrado por aqui, ou uma frequência que não se adeque aos horários de administração de enfermagem. Então, eu marcando outras e marcando aqui, no exemplo, eu vou pedir que essa dimeticona, ela seja administrada de 30 em 30 minutos e eu quero que sejam feitas 4 doses. E eu gero, ele já faz aqui para mim quais os horários que serão administrados, considerando o intervalo que eu pedi, que é de 30 em 30 minutos. Clicando em confirmar, ele carrega também para a tela de prescrição. Ele trouxe aqui para mim o último item que eu prescrevi, onde eu vou selecionar um comprimido via oral. E a frequência, como eu disse, tem ainda uma outra frequência um pouquinho diferente, que é essa frequência relativa. Quando eu clico em relativo, ele habilita esse campo aqui para mim, onde eu vou marcar uma frequência onde o médico ele não quer especificar, às vezes, um horário específico, e sim uma nomenclatura. Por exemplo, neste caso, o alprazolam é uma medicação que auxilia a indução do sono. Então, eu vou solicitar que ela seja administrada à noite. O médico poderia solicitar após o jantar, durante o jantar. Podemos selecionar aqui noite e confirmar. Ele vai trazer aqui apenas a informação que é para ser administrada à noite. Uma outra característica muito importante na prescrição é que se eu quiser voltar em algum item que eu prescrevi, basta clicar nele e incluir alguma observação que eu tenha esquecido. Nesse caso, eu pedi para que o alprazolam seja administrado à noite, eu posso colocar uma observação para checagem da enfermagem, informando, por exemplo, que essa medicação só deve ser administrada no caso do paciente apresentar insônia. Então, aqui eu utilizei para exemplo. O ideal seria que o médico fizesse a prescrição aqui e marcasse, se necessário, insônia. Neste caso, eu utilizei somente para dar exemplo aqui quanto à frequência de horários relativos.
Uma outra situação que pode ocorrer é de, enquanto o médico ainda está fazendo a prescrição, ele lembrar de algum item que o paciente informou para ele que faz o uso dessa medicação, mas essa medicação não existe no hospital. É o que a gente chama de item não padronizado. Então, essa paciente minha, que é uma paciente fictícia, que é a Ana Paula Moreira, supondo que ela faz uso de um anticoncepcional e ela precisa manter a ingesta desse anticoncepcional durante a internação hospitalar. Vou clicar aqui em lançar itens, vou colocar o nome do anticoncepcional dela, Diane 35, só para exemplo, e vou selecionar o tipo de lançamento aqui, item não padronizado. Com estes filtros, eu vou localizar se já existe o Diane 35 cadastrado como item não padronizado na instituição. Caso ele não exista, como é o caso aqui ele trouxe para mim em branco, eu vou clicar no botão de incluir item não padronizado e vou fazer o cadastro desse item, colocando o nome, a unidade de prescrição, que ele se apresenta em comprimido, e a classificação, se ele é um medicamento ou uma solução. Confirmo e então ele já foi cadastrado, basta eu clicar, ele vem aqui para baixo e confirmar. Todo item que é não padronizado, o sistema vai te pedir uma justificativa que seja um CID-10 ou então você marcar essa flag aqui de medicamentos de uso domiciliar e contínuo do paciente. Então eu vou marcar que ele é uma medicação de uso domiciliar e vou acrescentar a observação informando que ele é um anticoncepcional. Clicar em OK e aqui eu já marco a via de acesso e a frequência que a paciente vai tomar esse medicamento. Vou confirmar e vem aqui para cima. Finalizando a prescrição, basta clicar no botão de prescrever. Se em algum momento eu observei que existe algum item que eu desejo excluir e eu ainda não prescrevi, ainda está em tempo. Então basta eu selecionar aqui o item que eu pedi, selecionar no caso o ring, vou clicar aqui em excluir, sim, ele já sai da prescrição. Prescrição também ela é organizada por cores, onde tem essa legenda aqui embaixo informando. Esse roxo clarinho aqui é dieta, verdinho é hemoterapia. Então aqui no caso, as cores que prevalecem na minha prescrição são o azul e esse verde aqui, que serve para organizar melhor. Se o médico desejar também organizar a prescrição, supondo que ele gosta que as soluções fiquem lá em cima e ele já estava lá na metade da prescrição, ele pode utilizar esse botão aqui de ativar reposicionamento dos itens e colocar o esquema ou os outros itens, se ele quiser, por exemplo, organizar em ordem alfabética, fica a critério. Ele não precisa necessariamente prescrever na ordem que ele pediu as medicações. Ele pode simplesmente selecionar as medicações e depois ativar o reposicionamento de itens. Vou desativar o reposicionamento e ao final clique em prescrever. Ele vai me trazer um alerta de item não cadastrado que se refere ao Diane, porque é um item realmente que não tem cadastrado na farmácia. Eu clico em OK e ele vai gravar a prescrição normalmente, inclusive com Diane. Nesse caso, basta clicar então em pré-impressão, OK, e a prescrição está pronta. Como já mostrado em vídeos anteriores, uma outra opção que ele tem, depois da prescrição já estar pronta, é a de incluir itens, onde ao clicar no botão, tudo que ele prescreveu vai manter na prescrição e ele pode acrescentar itens e prescrever novamente. Tem também a questão da suspensão, onde ele pode clicar no horário e suspender somente o horário, clicar no item e suspender o item ou suspender a prescrição completa e ainda utilizar o botão de manter para fazer dessa prescrição uma cópia para as próximas prescrições que irá realizar. Tendo ainda a opção de selecionar a prescrição com o botão direito, tornar essa prescrição protocolo padrão e cadastrar modelos de prescrição pré-definidos, que poderão ser utilizados em outras internações para outros pacientes.